Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 23, a partir do verso 12. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Irmãos, a nossa lição hoje de manhã é ver alguma coisa a respeito da transferência de Paulo para Cesareia, que é o tema da segunda metade do capítulo 23 de Atos, conforme o registro de Lucas. De uma forma geral, a gente pode dizer que essa transferência de Paulo para Cesareia, que era uma guarnição
portuária romana na costa palestina, a 96 quilômetros de Jerusalém, razoavelmente perto. Não foi algo planejado. Certamente todos chegam à conclusão de que Paulo jamais havia imaginado ter que fazer aquela viagem da maneira como ela aconteceu. Mas foi uma transferência proveitosa, porque com esse registro, Lucas está dizendo com todas as letras que, apesar de ter sido um empreendimento inusitado, ele estava rigorosamente dentro daquilo que a gente pode dizer da estrita vontade de Deus. Porque nós temos lido no livro de Atos que Deus está usando a vida do apóstolo Paulo para apresentar o evangelho diante das autoridades, assim como lhe foi prometido durante a sua conversão. E é nesse final de Atos que você vai ver Paulo pregando o evangelho para o governador, para o comandante Félix, para o governador Festo e para o rei Agripa. É o que você tem nos últimos capítulos de Atos. E você vai ver que é uma transferência também decisiva, porque no capítulo 25, no verso 12, depois que Paulo é apertado de todas as maneiras, e já existia naqueles dias, e muito antes daqueles dias, a questão da propina. Nós vamos ver que Paulo é apertado de todas as maneiras para soltar dinheiro para as autoridades romanas. E nessa pressão toda, ele vai dizer, como cidadão romano, ele vai apelar para César. E ao apelar para César, nós temos então o cumprimento até do seu desejo, que estava em perfeito acordo com a vontade de Deus, de chegar até a capital do império, que é Roma, a fim de que naquele lugar ele pudesse também apresentar o evangelho, como de fato fez na sua primeira prisão. Essa é a primeira prisão em Roma, da qual ele vai ser solto, e posteriormente, cerca de 10 anos depois, ele vai ser preso novamente e decapitado na Via Ostia, numa das principais avenidas da capital romana. Eu quero ver algumas lições com os irmãos dessa transferência. A primeira lição é que esse registro de Lucas nos ensina com muita clareza que a igreja vive constantemente neste mundo sob a ameaça dos adversários da fé. Não poderia ser diferente, porque a igreja anda na contramão do mundo. O mundo jaz no maligno. E como é que você quer que a igreja tenha uma caminhada confortável no mundo que jaz no maligno e andando na contramão do mundo? Esse texto nos mostra como a palavra de Deus inteira nos adverte que a nossa vocação é para experimentar dificuldades no meio de uma sociedade decaída. Na verdade, não é Paulo sozinho que está experimentando essas dificuldades. Ele é símbolo da igreja, de todos os cristãos que procuram professar a fé no meio de uma sociedade que não quer saber de Deus. E ao fazer isso, inevitavelmente aqueles que são crentes vão experimentar dificuldades no meio deste mundo decaído. Mas olha que coisa interessante que Lucas nos apresenta aqui. E eu peço que você grave isso na sua memória. Muitas vezes, depois de momentos extraordinários de graça, preste atenção nisso, é uma coisa muito prática, nós vamos experimentar dificuldades severas. Veja o versículo 11 do capítulo 23. Paulo recebeu a visita nada menos do que do próprio Senhor Jesus, dizendo: coragem,
porque assim como deste testemunho aqui, importa que você dê testemunho também daqui para frente. E ele vai, naquela manhã radiante, depois de ter aquela madrugada espetacular, sendo visitado, o coração tinindo, ele vai receber a notícia que naquele dia estão tentando acabar com a vida dele. Uma conspiração surge inesperadamente para, se possível fosse, se a história não estivesse nas mãos de Deus, o apóstolo Paulo cairia na mão daqueles seus adversários da fé, os judeus incrédulos que estavam tremendamente enciumados e perturbados com o avanço do cristianismo por todos os rincões do império. Lucas procura nos dizer alguma coisa sobre essa conspiração. E a primeira delas é a seguinte, irmãos, e muitas vezes nós perdemos de vista. É bem verdade que nós não devemos super espiritualizar as questões relacionadas nessa esfera. Mas rigorosamente aqui nós temos Lucas dizendo o seguinte: olha, quem estava por trás de todo aquele empreendimento que tinha o objetivo de dar cabo da vida do nobre apóstolo era o maligno. Porque você tem Lucas dizendo que a conspiração assumiu o tom de um zelo religioso, a gente pode dizer um zelo religioso sem entendimento. Eles assumiram um juramento solene, você observou no texto, 2 vezes sob anátema, cujo descumprimento, segundo as palavras da época, significa dizer, eles estavam invocando a divindade para puni-los se eles não cumprissem aquilo que eles tinham arquitetado. Adotaram até um jejum explícito, você deve ter percebido no texto, verso de número 12, como forma de pressão para que o apóstolo pudesse ser executado. Irmãos, Romanos 10, verso 2, o apóstolo diz assim: olha, eu conheço esse zelo cego que é característico daquele fanatismo religioso que não tem nada a ver com Deus. Pelo contrário, esse fanatismo religioso cego e que tem aversão aos princípios da revelação divina é uma espécie de espiritualidade que tem por trás aquele que é o inimigo das nossas almas, o próprio maligno, que estava tentando usar aqueles judeus cegos para, se possível fosse, barrar o avanço do evangelho no mundo daqueles dias. A segunda coisa que o autor de Atos procura descrever acerca daquela conspiração é que era um plano covarde. Olhe lá, a trama foi elaborada como uma farsa. Eles mandaram dizer ao comandante que queriam novamente interrogar o preso, quando na verdade não havia nenhum interesse sincero em ouvir o que aquele preso poderia dizer para eles. E ao sair da prisão, supostamente para passar por mais um interrogatório, aqueles que estavam conspirados, amotinados, sob anátema, iriam sequestrar o apóstolo e dar cabo da vida dele. É o que você tem no registro de Lucas. Ao fazer com que Paulo fosse levado ao tribunal pelas ruas estreitas da cidade, seria fácil, muito fácil interceptá-lo e assassiná-lo de forma covarde e brutal, como a providência divina não permitiu que assim acontecesse. A terceira coisa, a mais grave de todas, que o Lucas procura dizer com o seu registro, é que vergonhosamente o sinédrio estava
envolvido. Lembre que nós estamos em Jerusalém. Os conspiradores procuraram os principais sacerdotes e os anciãos e, preste atenção, apesar deles apresentarem uma conspiração extremamente imoral e também ilegal, as autoridades do maior conselho judaico da nação não age para dissuadi-los daquela empreitada maligna. E esse é um detalhe terrível, porque salta aos nossos olhos não apenas a vilania daqueles que desejam assassinar o apóstolo, mas a completa degradação daquele tribunal judaico que deveria zelar pelas leis, pela moral e também pela humanidade daqueles que estavam debaixo da sua jurisdição. Robertson, ele diz o seguinte: Lucas dá a entender que claramente o Sinédrio concordou com esse plano abominável, apesar de ser a mais alta instância de justiça dentro do próprio judaísmo. Portanto, uma conspiração que tinha o maligno por trás, covarde por parte daqueles judeus, e que estava contando com a anuência de um tribunal que não deveria, à luz das Escrituras, concordar com tudo aquilo. Mas, irmãos, essa é uma pálida descrição do mundo no qual Deus chamou a igreja para militar. Eu costumo sempre dizer, comentando lá em casa com a Léa, também com as meninas, até com alguns irmãos da igreja, às vezes nós perdemos de vista, até com os nossos parentes. Tudo se pode esperar de um homem morto. Então, às vezes, nós nos comportamos com uma estranha inocência, esperando que homens ímpios ajam como crentes piedosos. É bem verdade que, às vezes, você tem incrédulos agindo de forma muito mais bonita que alguns crentes. Isso é verdade, mas é excepcionalidade. Regra geral, você tem ímpios agindo como ímpios. E nós não podemos ser inocentes, mesmo que estejamos tratando com os nossos parentes, eles são incrédulos. Tudo se pode esperar de um homem morto. Agora preste atenção, vamos ampliar o ditado. Se tudo nós podemos esperar de um homem morto, porque é um homem morto. Muito mais nós deveríamos estar com os nossos olhos abertos em relação a um mundo decaído. Como é que você vai esperar que o mundo decaído, completamente desinteressado das coisas espirituais, venha a favorecer a igreja? A menos que essa igreja dê votos. Não é? Devotos. Do contrário, o mundo não vai querer saber da igreja, nunca quis saber da igreja. Pelo contrário, quando o mundo invadiu a igreja, foi para arruiná-la. Em 313, com o famoso Edito de Milão, de Constantino. E olha que coisa interessante. É a sociedade da igreja, é a sociedade louca da igreja com o mundo que mina as bases da evangelização. Nós já vimos esse filme recentemente, quando o mundo batia de frente com a igreja e a igreja avançava
Aí o mundo pegou e disse o seguinte: olha, essa estratégia não dá certo. Vamos fazer as pazes com a igreja, vamos dizer que nós somos amigos da igreja, e a igreja mordeu a isca. Mordeu a isca e acabou com a evangelização. Irmãos, a nossa vocação é para vivermos neste mundo tendo os olhos abertos, que nós fomos chamados para esperar a conspiração daqueles que são adversários da fé contra nós. Se você tem alguma dúvida disso, se você talvez esteja desconfiando das minhas palavras, eu não posso argumentar melhor do que remeter você para Jesus Cristo. O problema, eu não estou dizendo isso porque eu quero ver a igreja sofrendo. Essa é a vocação da igreja. Mas quem disse isso foi Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida, consulte Mateus, capítulo 10, que é o texto clássico, quando Jesus Cristo disse: olha, eu vos envio como ovelhas para o meio de ovelhas. É isso? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. É o que você tem lá no capítulo 10 de Mateus. Mas, irmãos, preste atenção, o Salvador jamais nos iria colocar nessa saia justa sem nos prometer a assistência infinita da sua graça. E essa é a segunda lição. A igreja conta, e sempre contou em toda a história, e sempre contará com a proteção da graça de Cristo. Olhe como isso é muito claro e às vezes nós perdemos de vista. Quando Jesus Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus Cristo disse? O que mais que ele disse? Ponto final aí? Não. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Preste atenção, a maior luta que nós enfrentamos neste mundo é a luta da evangelização. Porque quando nós evangelizamos, apresentando o evangelho com todas as cores para o pecador perdido, nós estamos nos insurgindo contra as forças do inferno. E você acha que o maligno ele vai ficar satisfeito, parado, inerte, quando nos vê ativamente militando contra o inferno? Claro que não. E Jesus Cristo jamais iria nos designar para esse tipo de missão, e Ele sabe da nossa fraqueza, sem nos oferecer, sem nos prometer a sua companhia. E o texto da grande comissão é tão claro com relação a isso, que antes da ordem, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Jesus Cristo disse: olha, vocês não vão na autoridade de vocês, vocês vão na minha autoridade. Porque ele começa o texto da grande comissão dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a exposição a que vocês estarão sujeitos ao poder do maligno, isso será contrabalançado com o meu poder, que é infinitamente maior. E o apóstolo Paulo vai experimentar aqui. Irmãos, essa é a única explicação que nós podemos dar para mais um livramento na vida do nobre apóstolo dos gentios. Conforme nós temos aqui o registro de Lucas.
Nem mesmo os planos humanos mais cuidadosos e astutos podem ser bem-sucedidos quando você tem Deus contra eles. Alguém pode elaborar um crime perfeito contra a igreja, mas esse plano será desmontado se esse plano for contra a vontade expressa de Deus. Ele é o Senhor da história. Não era a primeira vez que Paulo contaria com a assistência especial da providência, e nem a última. A vida daquele nobre missionário estava nas mãos de Deus, e ele seria objeto da providência divina até quando o Senhor, por bem, estabelecesse o tempo para ele passar a gozar das bem-aventuranças eternas e receber a sua promoção. E aqui nesse episódio, eu repito mais uma vez, o apóstolo Paulo está simbolizando todo crente na sua caminhada, na sua luta espiritual aqui neste mundo. E alguns detalhes a gente precisa perceber. Veja o primeiro detalhe aí da ação providencial da graça de Deus para com o apóstolo. O próprio Deus usa instrumentos nos seus livramentos. E às vezes instrumentos estranhos, inusitados, completamente imprevisíveis, inesperados. É desconcertante a gente ler esse texto e observar que a gente estava até meditando isso ontem à noite na reunião dos homens. Eu até soprei, eu acho que foi para o Adiel, não sei para quem. Preste atenção nisso. Em muitas e muitas ocasiões da história, Deus se serve da ironia. Não estou falando isso sem temor, mas Deus é dado à ironia. Porque muitas vezes Ele constrange os homens na maneira como Ele consuma seus planos. O Evaristo leu o texto lá de Coríntios, quando Deus não chamou muitos de nobre nascimento, muitos famosos, nem ricos, nem pessoas com conhecimento extraordinário. Deus chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. E o apóstolo, você conhece o texto, né? E a observação ontem à noite foi: você já percebeu que Deus não escolheu autoridades nem civis, nem militares para compor o colégio apostólico? Não escolheu filósofos e não escolheu autoridades religiosas. A maioria do colégio apostólico foi composta por pescadores. É esse colégio, na maioria composto por pecadores, que vai revolucionar o mundo daqueles dias. E novamente aqui nós temos uma história. É estranhamente assim, desconcertante você ver que Deus vai usar um rapaz, um simples rapaz, para desmontar aquela armadilha que foi elaborada pelas mais altas autoridades do Supremo Tribunal Judaico. Preste atenção, irmãos, o Sinédrio era composto por gente da mais alta proeminência. E o que isso é para Deus? Eu acho que até por uma questão, para ironizar o livramento, ele vai usar um rapaz, sobrinho de Paulo. É claro, muitos gostariam de dizer, como é o nome desse rapaz? Lucas, eu não vou dizer.
né? Você não tem o nome do rapaz. Não precisa saber o nome dele. Onde é que ele mais aparece no Novo Testamento? Ele não aparece em lugar nenhum. Não quer aparecer. É um simples rapaz que Deus vai usar como instrumento nas suas mãos para desmontar aquela armadilha maligna contra o seu missionário. Vimos que detalhe maravilhoso da graça de Deus. Havia uma ação sobrenatural por trás de toda aquela situação. E às vezes nós perdemos de vista isso. Escreva esse detalhe nos seus anais de sabedoria. Não são os homens quem dirigem a história. Quem dirige a história é Deus. E é Deus quem vai dar as cartas aqui. E você vai ver a ação sobrenatural do próprio Senhor naquele livramento. O rapaz toma conhecimento da trama que se desenrolava no mais alto escalão da corte judaica. Não temos como explicar isso, como é que ele soube. E mais ainda, como é que ele teve acesso fácil à fortaleza na qual Paulo estava encarcerado? Como é que ele obteve a permissão para ir conversar diretamente com o apóstolo? Também não sabemos dizer. E Lucas também não revela esse tipo de informação. O certo é que, preste atenção nisso, não importa se foi através de um rapaz. O que importa é que nós reconheçamos que no meio das mais pesadas dificuldades, porque passam os servos de Cristo, frequentemente nós observamos a mão invisível, silenciosa e poderosa da parte de Deus para livrar aqueles que fazem parte do seu rebanho. Preste atenção nisso. A providência de Deus sempre age de forma invisível, silenciosa. A providência não gosta de alarde, de propaganda, de alarido, de campanha. A providência tem uma verdadeira aversão a isso. Então é por isso que a mão é invisível de Deus. Podia ser invisível e barulhenta, mas não, é invisível e silenciosa. Mas, irmãos, essa mão invisível e silenciosa, ninguém consegue deter. Ela faz o que quer na história. E você vai ver aqui Deus agindo de forma providencial, dessa maneira típica, como você tem em muitos e muitos livramentos no Antigo Testamento. Um segundo detalhe que nos chama a atenção é que Deus age com graça também. E eu já mencionei que o apóstolo, a ordem que o apóstolo dirige ao centurião romano, verso 17, informando o centurião daquela conspirata, a cortesia do comandante para com o rapaz. O comandante acredita na informação que Paulo lhe repassa. Ele poderia se mostrar cético, e você tem aí a graça de Deus agindo, porque aquele homem poderia dizer: olha, isso é conversa de preso que quer escapar, né? Não apenas ele acredita na informação do apóstolo, mas ele permite que o rapaz chegue até a presença daquele que poderia fazer alguma coisa para livrar o apóstolo daquela situação. Não são atitudes impossíveis se nós entendemos
que a graça de Deus é quem está dando as cartas para que todas aquelas circunstâncias sejam levadas adiante para o livramento do apóstolo e não para a sua execução. É possível que Deus tenha preparado aquele homem para tal ocasião. Ele reconhece o seu dever, age com presteza, ele demonstra ser leal ao império, ele orgulha-se da sua cidadania, ele se porta cortesmente com Paulo e até de forma gentil com o sobrinho dele, não apenas acreditando naquilo que o apóstolo falou, mas dando permissão para que aquele rapaz pudesse comparecer diante da autoridade para falar aquilo que havia ouvido, unicamente porque o próprio Deus estava agindo de forma sobrenatural, por pura graça, fazendo com que aquela situação pudesse ser favorável à própria igreja. Irmãos, talvez o maior sinal da graça seja prontidão para o crédito na história contada pelo rapaz. Quem sabe nós tenhamos aqui o perfil de um rapaz dotado de uma perspicácia incomum. E o seu tino vai ser usado agora em favor da própria igreja, representada na figura do seu tio, o apóstolo Paulo. E as providências que são adotadas de forma célere para que o apóstolo escape daquela conspirata. Terceiro detalhe é que Deus sempre se mostra preciso nos seus livramentos. Usa instrumentos inusitados, ele age não por qualquer tipo de merecimento, até de forma estranha para demonstrar a sua graça, mas as suas operações, elas sempre cumprem o propósito que ele mesmo estabeleceu para serem atingidos. Preste atenção nisso. As ações de Deus, elas nunca erram o alvo. Jamais interprete uma ação que você tem como reconhecidamente divina, como sendo um resultado impreciso. Porque Deus não tira 9 na prova, nem de matemática, nem 9,5. Mas você pode, mas será que Deus tira 9,8? Também não. Ele só acerta na mosca. Ele só tira 10. Não há imprecisão nos livramentos divinos. Logo, aquele ditado popular está errado. E tem gente que acredita que está até na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. É a sua miopia que vê a linha torta. Não tem linha torta nenhuma. Deus escreve certo por linhas certas, porque Ele é sempre preciso nas suas operações. Ele nunca erra o alvo. Nunca. E olha, você pode observar isso nessa história. Não havia tempo a perder. O plano para a execução do apóstolo estava marcado para o dia seguinte, veja o verso 20. A recomendação de silêncio é perfeitamente compreensiva, mas a celeridade da ação e as precauções adotadas não podem ser creditadas apenas à consciência cívica do comandante, que estava preocupado em não permitir que uma irregularidade daquela monta pudesse ser consumada.
Paulo escapa naquele mesmo dia. E o historiador Lucas nos diz até a que horas? 9 horas da noite. Ele escapa. A terceira hora da noite era a maneira usual dos judeus contarem o tempo, né? A partir das 6 da tarde. Então, quando ele diz 3 horas, do primeiro quarto, né, da noite, você tem 9 horas. Sob a escuridão, escoltado, olhe lá que coisa interessante, por nada menos do que 470 soldados. Você sabe o que é que isso representava? Quase a metade do contingente daquela fortaleza, segundo os moldes que a gente tem nas informações históricas. O fato que faz até alguns intérpretes ficarem surpresos. Como é que aquele preso é objeto de uma guarnição tão numerosa para preservar a sua vida? Ora, se você é crente, você tem a resposta. É a graça de Deus agindo com precisão para guardar aquele que estava sendo ameaçado por um grupo significativo de judeus enciumados com o sucesso da fé cristã naqueles dias, no âmbito do império. Irmãos, a terceira e última lição. A igreja deve se submeter às leis do Estado, até onde essas leis respeitarem as Escrituras. Um dos objetivos de Lucas, aqui nesse registro final de Atos, é demonstrar que a fé cristã não é uma nova seita judaica que surgiu com a liderança daquele nazareno que exerceu seu ministério na Galileia e que foi morto, e que agora está vindo com força e crescendo significativamente, cujo objetivo primário é promover a libertação da nação escolhida do jugo romano. O cristianismo não tem nada a ver com esse projeto político de libertação da nação escolhida. E Jesus Cristo não esteve envolvido nisso, nem passou pela sua cabeça esse tipo de coisa, e muito menos a igreja que ele estabeleceu recebeu esse tipo de comissionamento para militar ativamente no mundo, para virar a mesa do Império Romano através de uma revolução armada ou não armada, para que aquele processo político de opressão romana pudesse ser resolvido. A mesa do Império Romano vai ser virada assim. Em 476, o Império Romano vai acabar. Mas preste atenção, não vai ser em função da militância direta da igreja. Vai ser através da pregação do Evangelho que indiretamente vai solapar todo aquele monumental acervo de paganismo em cima do qual o Império Romano estava assentado. Então esse paganismo vai ser implodido pelo avanço da fé cristã. E o próprio Império Romano vai desaparecer. Não porque a igreja militou diretamente contra ele, mas toda aquela situação foi resolvida pela penetração do Evangelho como fermento na massa da sociedade. Essa é a nossa vocação. Pregar o Evangelho no mundo e deixar que o Evangelho faça o seu papel predito pelo próprio Senhor que estabeleceu a igreja. Portanto, Lucas diz o seguinte: a história de Paulo mostra que a proteção divina está de mãos dadas com a obediência civil. E não o contrário.
E nem poderia ser porque você não tem esse tipo de ensinamento na palavra de Deus. Duas coisas merecem destaque. As autoridades civis, por vezes, favorecem a igreja. Você tem aí o fato sendo registrado por Lucas e com uma observação inusitada. Você tem a única correspondência secular no Novo Testamento aí nesse capítulo. Percebeu? A partir do verso de número 26, a carta que Cláudio Lísias encaminha para o governador Félix. E algumas observações dessa carta merecem destaque. Não foi um documento confidencial. Se fosse um documento romano, estrito, sem ser de domínio público, nós não teríamos o registro dessa informação aqui. Provavelmente, nós temos Lucas nos oferecendo uma síntese daquela correspondência oficial que foi lida na audiência pública que culminou com o encaminhamento de Paulo para Cesareia. Segunda coisa, nessa carta nós temos a informação de alguns detalhes característicos da personalidade daquele comandante. E parece que é o objetivo de Lucas também mostrar para os seus leitores alguma coisa sobre o comandante Lísias. Se você perceber na carta, 9 dos principais verbos estão na primeira pessoa do singular. A carta era bem honrosa, mas sem dúvida, como era a personalidade daquele comandante, era uma missiva egocêntrica e que parece ter sido um traço típico do seu jeito de ser. O comandante não se mostra tão fiel aos fatos. O tribuno torce a verdade levemente a favor dele mesmo, na última frase do versículo. Foi somente depois da detenção de Paulo e da tentativa de açoitá-lo que ele ficou sabendo que o preso era cidadão romano e não poderia ser tratado dessa maneira. Não foi por causa da sua intervenção que Paulo foi solto. Pelo contrário, ele recebeu informação de segunda mão. Ele escapou de ser martirizado ao pretextar, que era um cidadão romano, e isso foi informado para o comandante. Mas não foi ele mesmo. Mas para puxar brasa para sua sardinha, ele escreve para o governador como tivesse sido uma providência sua. Isso depõe contra a veracidade dos fatos. E a terceira coisa, o documento é uma notável declaração a favor da inocência do apóstolo. E é um detalhe assim recorrente que você tem no próprio registro do Novo Testamento. Você tem a carta dizendo, olha, o cristianismo é uma espécie de fé pacífica. E mais ainda, você tem alguém que está envolvido como sendo objeto de uma conspirata, que tem direitos civis que precisam ser assegurados. E mesmo diante de todas essas observações, o caso não se resolve de forma pacífica como deveria naturalmente acontecer. 3 vezes Lucas nos diz isso, que Paulo é inocente. E a inocência dele não é defendida pelo escritor sagrado. A inocência de Paulo é declarada pelas próprias autoridades que têm a responsabilidade de dizer alguma coisa a seu respeito. Veja no capítulo 23, verso 29. Veja no capítulo 25, verso 25.
E veja isso no capítulo 26, no verso 31. E uma coisa, um detalhe chama mais atenção ainda. Se aquele preso que está sendo ameaçado de morte tem contra si a acusação de que é um subversivo e agora está se levantando contra as leis do Estado, então ele deveria ser preso, julgado e condenado. Mas o que é interessante na carta é que o comandante diz para o governador que o preso não está sendo acusado de alguma desobediência em relação às leis do Estado. Ele está sendo acusado e correndo o risco de ser executado porque ele tem algumas divergências com relação à lei dos judeus. São questões religiosas envolvidas. Isso torna o caso muito mais embaraçoso. E o verso final do parágrafo mostra uma notável virtude do comandante: o seu senso de justiça. Como autoridade, e apesar de todo o seu perfil, egocêntrico, ele não vai permitir que Paulo seja morto sem ser julgado, lhe assegurando completamente o seu direito de defesa e intimando, interessante esse detalhe, ele intima os acusadores do apóstolo para que compareçam diante dos tribunais constituídos para que possam acusá-lo daquilo que estão levantando como sendo uma justificativa para executá-lo. Às vezes, as autoridades civis favorecem a igreja, mas tem o lado B da história. Não raro, as autoridades civis também prejudicam a igreja. Paulo chega a Cesareia, capital da província romana da Judéia, e que é também a residência do governador Félix. Lucas retrata no seu registro até que ponto aquelas autoridades romanas estavam dispostas a ir para garantir a justiça e a segurança de Paulo. Embora essas autoridades não interpretem a figura do apóstolo como sendo de um santo intocável, como se fosse um semideus ou uma personalidade tão nobre e honrosa que merecesse ser protegida. Pelo contrário, você vai observar que o governador trata com certo descaso a própria questão envolvendo o apóstolo. O nome desse governador era Tibério Cláudio Lísias, que governou a Judéia de 52 a 59. Nós estamos provavelmente aqui no ano 56. Paulo vai ser martirizado em 66, 10 anos depois, mais ou menos. Ele foi implacável na contenção dos ânimos nacionalistas dos judeus, e o historiador Tácito faz uma contundente observação a seu respeito. Ele exercia o poder real que lhe havia sido confiado, não como uma autoridade digna do status que ele detinha. Tácito diz assim: olha, ele exercia sua autoridade com a mentalidade de um escravo. Uma observação muito interessante. Há um evidente contraste entre o comandante Lísias e o governador Félix. Com isso, Lucas tem como objetivo de ensinar que nem sempre as autoridades romanas com as quais o apóstolo vai lidar são justas. Nem sempre. O primeiro governador perante quem o apóstolo se apresentou
segundo o comentarista diz, é de um caráter desprezível. A princípio, Félix se mostrou rigoroso em apreciar o caso, seguindo estritamente o código de processamento adotado pelos romanos naquelas circunstâncias. O réu era de outra província, como a própria procedência de Paulo indica. Mas o governador aceitou tratar do caso, por ser uma prática usual do direito daqueles dias, tratar de uma questão envolvendo algum suposto crime cometido na jurisdição onde ele foi processado. Então, a autoridade do lugar, por mais que o criminoso fosse de outra província, a autoridade do lugar onde o crime foi praticado tinha a responsabilidade de tratar da própria questão. Mas não se pode dizer, à luz daquilo que Lucas registra aqui, que logo de imediato nós observamos os primeiros sinais da indisposição daquela autoridade de tratar de forma correta a questão envolvendo o apóstolo da igreja. Há um certo descaso, eu já mencionei isso nas palavras de Félix, se você prestou atenção. E o próximo capítulo vai confirmar que Lucas já está introduzindo isso aqui no capítulo 23. No capítulo 24 você vai ter isso exposto com notável clareza. Lucas não explica o significado da palavra detido, que é aplicada a Paulo aqui. Mas, certamente, nós devemos interpretar que ele simplesmente foi privado da sua liberdade, e até como recurso para protegê-lo, mas que naquela situação ele não era maltratado pelas autoridades que tinham agora jurisdição sobre a sua vida. Isso porque ele tinha um salvo-conduto a seu favor, que era ser cidadão romano. Então Paulo foi privado da sua liberdade, mas não foi maltratado naquela ocasião. Algumas aplicações para nós, irmãos, desse texto introdutório, aquilo que Paulo vai experimentar lá em Cesareia, a partir do capítulo 24. Você consegue perceber como é que a igreja dos dias atuais é ameaçada pelos inimigos da fé? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu tenho uma suspeita. Preste atenção nisso, eu vou deixar para você pensar. Os adversários da fé nos dias atuais não procuram nos prejudicar, demonstrando que são nossos inimigos de mal a morte, como a gente dizia como criança, né? Estou de mal a morte contigo. Os nossos adversários da fé procuram nos prejudicar, dizendo que são nossos coleguinhas. Já parou para pensar isso? Irmãos, quando o mundo disser para a igreja, olha, nós queremos ser coleguinhas de vocês, que a igreja não acredite, porque isso já aconteceu várias vezes. E o mundo nunca quer ser coleguinha da igreja. O mundo jaz no maligno. Tudo se pode esperar de uma sociedade decaída. Tudo se pode esperar de um homem morto. Em que esfera você acha que a igreja mais precisa da graça de Deus hoje? Qual é a esfera? Quem aqui como crente já foi favorecido por uma autoridade civil? Levante a mão. Ninguém. Não acredito. Favorecido por uma autoridade. Eu já estou com a minha mão levantada. Mas, quem já se sentiu prejudicado alguma vez por ela?
Eu já vou levantar a minha também. Eu tenho experiência dos dois lados. E a gente precisa ter isso em mente. As autoridades que Deus constituiu no mundo são autoridades que devem agir de forma correta, segundo os padrões das Escrituras. O Estado, tanto quanto a família e a igreja, são instituições divinas. E nós devemos reconhecê-las. Agora, nem sempre essas autoridades vão ser boazinhas conosco. E principalmente quando você estiver lidando com autoridades ímpias que não demonstram nenhuma simpatia pela fé que você professa, né? Talvez coloque você em muitas situações difíceis e talvez arme verdadeiras arapucas para que você possa ter os seus pés agrilhoados. E a gente precisa ter percepção disso.